Quinta-feira, o Band Cidade de volta com o quadro que relembra um problema ou fato da nossa região. Vamos ver. Olha, 5 meses se passaram e como será que estão as vítimas que sobreviveram ao acidente do ônibus na rodovia Mogi Bertioga? O motorista e 17 estudantes de São Sebastião morreram. A maioria das famílias pede na justiça indenização. Outras 4 fizeram um acordo com a Defensoria Pública. Confira a reportagem de Caroline Rosazzi e Jefferson Henrique. 5 meses se passaram e a ferida ainda não cicatrizou. Na igreja de Boiçucanga, familiares lembraram a memória das vítimas do acidente na rodovia Mogi Bertioga. O acidente aconteceu na noite do dia 8 de junho. Um comboio de 4 ônibus de estudantes fretados pela Prefeitura de São Sebastião seguia em direção ao litoral. No quilômetro 84, um deles tombou na pista e foi parar dentro desta vala. O motorista e 17 universitários morreram e outras 17 pessoas ficaram feridas. Após a comprovação da perícia de que houve desgaste nos freios, a empresa União do Litoral firmou com a Defensoria Pública um termo de ajustamento de conduta, que prevê o pagamento de indenizações aos familiares sobreviventes. O prazo para os parentes das vítimas manifestarem o interesse pela indenização encerra no dia 1º de dezembro. De acordo com a assessoria de imprensa da Defensoria Pública, até agora somente 4 famílias aderiram ao termo. Gilberto é pai da Gabriela. A estudante chegou a ficar em coma, mas sobreviveu. O namorado dela, Daniel, morreu no acidente. Ele deve decidir essa semana se vai aceitar a indenização, mas ainda não sabe o valor. Para evitar que a gente leve adiante, na justiça, para evitar a briga, que a gente também não quer ficar mexendo muito no caso. Então, dependendo do valor, a gente vai aceitar, sim. A vida nossa, ela mudou, da água para o vinho. Não é mais como era antes. E não tem nem como ser, porque tudo que aconteceu fica difícil. Mas a gente tem que levar a vida, do jeito que dá, Já os familiares do Felipe decidiram rejeitar os R$10 mil de indenização oferecidos pela empresa. A mãe alega que gastou bem mais no tratamento do filho. O estudante passou 32 dias internado em Santos, sendo 22 deles na UTI e quase ficou tetraplégico. Eu achei um valor muito injusto o que eles quiseram oferecer para nós, Assim, não chega nem perto do que a gente gastou lá em Santos. A gente gastou muito, eu gastei com moradia, com medicamento, com despesa médica e minha alimentação. Depois que aconteceu esse acidente do dia 8, minha vida mudou praticamente. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Eu passei a viver lá em Santos. Então eu preferi não aceitar e mesmo levar isso adiante para a justiça. Hoje Felipe está recuperado, mas teve que trancar a matrícula na faculdade devido ao tempo de internação. Ele pretende retomar o curso no ano que vem. O estudante vai morar em Mogi das Cruzes e aproveita o tempo livre para revisar as matérias. O pensamento agora é seguir em frente. Muitos falam que eu tive a sorte de não lembrar do dia do acidente, das coisas. Eu perdi a memória do dia inteiro do acidente. Só lembro de algumas coisas, assim, algumas fotos. Mas eu passei a ver melhor a vida, entendeu? Quando eu vejo esses casos de hospital, aí eu passei por isso. Só de eu estar bem hoje, tá recuperado bem antes do tempo que os médicos previam, para mim isso já tá bom. Eu choro hoje assim, porque eu lembro do que eu passei. Mas em todo momento agradecer a Deus, porque o que aconteceu com o Felipe realmente não tem explicação. Eu fico imaginando as mães que perderam os seus, que estão aí hoje, sem seus filhos. Dia de finado mesmo, a gente foi lá. Ele foi levar umas flores para os amigos deles que estão enterrados. Por meio de nota, a empresa de ônibus União do Litoral disse que continua dando assistência às famílias, às vítimas e que faz o ressarcimento de gastos comprovados em relação ao acidente. A seguir, acusado de matar corretora de imóveis em São José dos Campos é condenado a 15 anos de prisão. Voltamos já, agora 1h10.